A teoria de Stanovich. Eu li um artigo interessante sobre esse assunto escrito por Kurt Kleiner, da Universidade de Toronto, na revista da Universidade, edição Verão 2009. Ele estava analisando o livro What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought, do professor Keith Stanovich, 2009, um colega dele. A especialidade de Stanovich é o estudo da inteligência e da racionalidade. Ele diz: a razão pela qual as pessoas inteligentes podem, algumas vezes, ser estúpidas é porque inteligência e racionalidade são diferentes. Há um conjunto restrito de habilidades cognitivas que rastreamos e a que chamamos inteligência. Mas isso não é o mesmo que comportamento inteligente no mundo real. Ele, inclusive, chegou a cunhar um termo para descrever a incapacidade de agir racionalmente apesar de uma inteligência adequada, definida como um bom desempenho nos testes de QI. Disrationalia. Resumindo a tese de Stanovich, Kleiner escreve: somos todos avarentos cognitivos, que tentam evitar pensar demais. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo. O ato de pensar requer tempo, uso intensivo de recursos e, por vezes, é contraproducente. Se o problema em questão é evitar o ataque de um tigre-dentes de sabre, você não vai querer gastar mais do que 1 segundo decidindo se vai saltar para o rio ou subir em uma árvore. Então, desenvolvemos um conjunto de heurísticas e vieses para limitar a quantidade de poder cerebral que dedicamos a um problema. Essas técnicas fornecem respostas imperfeitas e imediatas que estão certas na maior parte do tempo, mas nem sempre. Stanovich tem outra teoria fascinante. Kleiner escreve: para entender de onde vêm as diferenças de racionalidade entre as pessoas, Stanovich sugere pensar na mente como tendo 3 partes. A primeira é a mente autônoma, que se envolve em atalhos cognitivos problemáticos. Ele chama isso de processamento tipo 1. Acontece rápida e automaticamente e sem controle consciente. A segunda parte é a mente algorítmica. Ela se envolve no processamento tipo 2, o pensamento lento, laborioso e lógico que os testes de inteligência medem. A terceira parte é a mente reflexiva. Ela decide quando se contentar com os julgamentos da mente autônoma e quando pedir a contribuição da maquinaria pesada da mente algorítmica. Parece que a mente reflexiva determina o quão racional você é. Pode até ser que sua mente algorítmica esteja pronta para atirar com toda a munição, mas ela não pode ajudá-lo se não for ativada. Quando e como sua mente reflexiva entra em ação estão relacionados a uma série de traços de personalidade, incluindo se você é dogmático, flexível, de mente aberta, capaz de tolerar ambiguidade ou meticuloso. A pessoa inflexível, por exemplo, tem dificuldade em assimilar novos conhecimentos, diz Stanovich, e completa: as pessoas com grande necessidade de um ponto final fecham as situações na primeira solução adequada que aparece. Chegar a uma solução melhor exigiria mais esforço cognitivo. Felizmente, o pensamento racional pode ser ensinado, e Stanovich acha que o sistema escolar deveria gastar mais esforços nisso. O ensino do pensamento científico e estatístico básico ajuda, assim como ensinar estratégias de pensamento mais gerais. Estudos mostram que uma boa maneira de melhorar o pensamento crítico é pensar no oposto de uma situação. Uma vez enraizado esse hábito, ele irá ajudá-lo não só a considerar hipóteses alternativas, mas também a evitar armadilhas como os vieses de ancoragem, de confirmação e de referência unilateral. Se Stanovich e Kleiner estiverem certos, a teoria explica bastante coisa. Ela apoiaria Norman Dixon em sua teoria sobre as Forças Armadas e a hipótese da armadilha de decisão do fracasso em grupo, sugerindo que não só os grupos de pessoas brilhantes tomam decisões ruins. Pessoas brilhantes podem agir irracionalmente por conta própria sem ajuda. Há também um eco da teoria do jogo interior do tênis, de Tim Gallwey.
ouvir capítulos 6 e 9, na qual ele fala sobre dois eus. O self 1 seria o pensador e locutor, e o self 2 seria o ouvinte e o fazedor. O self 2 é instintivo e competente, mas tende a ser dominado pelo self 1, que está sempre racionalizando e dando conselhos indesejados. E todos nós temos um colega inteligente, mas inflexível, que não está interessado em acolher nenhuma ideia nova. Em geral, sinto-me atraído pela visão de mundo de Stanovich. Poderia ser a explicação para decisões loucas, a queda dos poderosos e muito mais. Armadilhas de decisão. Agradeço a contribuição de dois livros precursores na nomeação das armadilhas de decisões. Decision Traps, 1989, de Russo e Schumacher, e Why Decisions Fail, 2002, de Paul Nutt. A maioria das melhores armadilhas crônicas foi abordada em um ou ambos os livros. A publicação da The Harvard Business Review, Making Smarter Decisions, 2007, trouxe mais algumas, além de confirmar a importância das mais conhecidas. Algumas poucas das que listei abaixo foram cunhadas e definidas por mim mesmo. Já encontramos algumas das armadilhas destrutivas. Ignorar a análise. Informação demais ou tempo insuficiente para analisar corretamente. Ancoragem. Ser muito influenciado pela primeira informação ou visão que recebemos. Análise SWOT. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Equivocada. Leitura errada de uma análise SWOT. Confirmação de evidências. Acreditamos e concordamos com as pessoas que pensam como nós. Desvio ético. Ignorar questões e ângulos éticos. Fracasso em grupo. Grupo disfuncional que toma decisões ruins, apesar de ser formado pelas pessoas certas. Sobrecarga de informações. Mais dados e informações do que você pode lidar. Subcarga de informações. Acreditar que você tem conhecimento suficiente para prosseguir, quando na verdade precisa de mais inteligência e pesquisa. Falta de controle do enquadramento. Tentar resolver o problema errado. Cegueira frente aos resultados. Incapacidade de aceitar más notícias. Gung-ho. Imprudência. Apressar a decisão e empobrecer a implementação. Orgulho político. Manter uma estratégia quando, obviamente, ela já falhou. Paralisia por pressão. Obter o enquadramento de referência errado por conta de pressão externa. Atalhos míopes. Depender de informações que estão à mão ou são bem conhecidas. Custos irrecuperáveis. Continuar numa rota sob a influência de esquemas ou rotas que já custaram dinheiro. Otimismo indevido. Ser otimista em relação aos resultados e cego para um desastre potencial. Uso excessivo de "e se". Não ser suficientemente rigoroso na análise de cenários possíveis. É hora de olharmos para mais algumas armadilhas de decisão que nos desviam de nosso caminho para o sucesso. Condenado a repetir a experiência. Quando você começa a levar as tomadas de decisões a sério, torna-se uma segunda natureza seguir um processo sensato. 1. Ter clareza no seu objetivo. 2. Usar os melhores dados e inteligência disponíveis e continuar procurando por mais. 3. Fazer o enquadramento e, se necessário, continuar a delimitar até que o problema esteja verdadeiramente definido. 4. Estruturar as opções de tomada de decisão mais viáveis. 5. Identificar as vantagens e desvantagens de cada opção. 6. Analisar risco e recompensa, garantindo que você não vai se deixar levar pela atratividade de uma opção se ela tiver uma desvantagem perigosa. 7.
Tomar a decisão tendo cuidadosamente ponderado a recompensa do lado positivo e o risco do lado negativo. 8. Comunicar. 9. Implementar. Mas a natureza abomina as lacunas e também os planos com 9 itens. O que está faltando? Aprendizado e feedback. Ser meticuloso e sistemático ao tomar uma decisão e executá-la pode levar tempo e sugar sua energia. É fácil esquecer de acompanhar o que acontece a seguir. É igualmente fácil não discutir o aprendizado e dar feedback às partes interessadas, membros da equipe, chefes, etc. Daí decorre que uma das armadilhas mais comuns para a tomada de decisão é aquilo que chamamos de condenados a repetir a experiência. É a recusa em aprender com os erros. É não acompanhar o rastro de sucesso ou fracasso deixado por uma decisão tomada, ou fazer isso de forma desonesta. O nome para esta armadilha é, em si mesmo, uma corrupção da famosa citação do filósofo norte-americano George Santayana. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Bons exemplos dessa armadilha de decisão. 1. Quando saímos à noite e nos excedemos. Essas ocasiões podem ter consequências duradouras, bem como a inevitável ressaca a curto prazo que chega logo na manhã seguinte. 2. Tomar decisões sob a influência de estimulantes e estímulos além do álcool. Drogas, libido, raiva, desespero. 3. Qualquer tipo de aposta, exceto aquelas feitas por apostadores mais experientes e sistemáticos. 4. Agências que perdem muitos pitches e prestam mau serviço aos seus clientes. E, já que estamos falando de publicidade, Santayana também tinha uma citação para isso. A publicidade é o substituto moderno do argumento. A sua função é fazer com que o pior pareça melhor. Tente evitar a maior armadilha de todas: ignorar o lado negativo. Isso acontece quando o tomador de decisão subestima as possíveis desvantagens. Quando digo desvantagem ou o lado negativo, também estou me referindo a danos colaterais, publicidade negativa, divisões na equipe da casa, etc. É provavelmente o erro mais comum quando falamos de decisões dadas às inclinações inatas do homem de se manter positivo. Esqueça Homo sapiens. Às vezes penso que Homo optimisticus teria sido um nome melhor para a espécie. Quando você tira um tempo para refletir sobre uma decisão, é natural que se entusiasme com o lado positivo. Quanto mais entusiasmado estiver com o resultado que projetou mentalmente, menos atenção você dará às preocupações, aos problemas e a outros aspectos negativos. Suponha que esteja interessado em comprar uma nova propriedade e estabeleça os 3 critérios seguintes: uma área melhor, mais espaço, design e acabamentos superiores, digamos em banheiros e cozinha. Você encontrou propriedades promissoras em cada categoria, mas a casa na área melhor não tem jardim ou espaço externo. A casa maior está meio detonada e precisa de reforma. A casa mais bem acabada não é maior do que a que você já tem. Mantendo-se dentro desse enquadramento de decisão, não é difícil elaborar as prioridades e lidar com os conflitos. Você pode, por exemplo, chegar a uma escolha entre o melhor endereço, boa rua, bom potencial de investimento e existência de um parque nas proximidades, e a casa maior, mais espaço, e a família pode fazer as reformas e redecoração por conta própria. Mas, nesse tipo de situação, é fácil esquecer as potenciais desvantagens que já foram discutidas e descartadas apenas em prol de seguir adiante na decisão. Podemos mesmo pagar a mudança para qualquer uma dessas casas? Perderemos o contato com os vizinhos que tem sido a maior parte da nossa vida social? Como as crianças vão lidar com as novas escolas? Não há resposta fácil aqui, especialmente se os pontos positivos se tornarem mais influentes do que os possíveis pontos negativos.
A melhor maneira de evitar uma ilusão quanto ao lado negativo é enfrentar cada uma das potenciais desvantagens. Continue fazendo a si mesmo as perguntas difíceis, ao mesmo tempo em que pondera sobre o brilho do lado positivo de cada opção. Só escolha a nova casa se estiver satisfeito em conviver com a pior desvantagem que tenha identificado. E isso sem mencionar as questões de financiamento. Não admira que as pessoas decidam ficar onde estão. Aversão à perda. Há um princípio de economia comportamental chamado aversão à perda. Esse é o fenômeno que descreve o fato de as pessoas serem mais motivadas a se agarrarem a algo conhecido do que a ir atrás da possibilidade de obter algo novo. É uma faceta da possessividade. Acredito que isso também pode se transformar em uma armadilha de decisão. A aversão à perda nos profissionais de marketing é o motivador para vários pitches. Eles odeiam a ideia de que sua marca possa estar em declínio. E, sejamos realistas, as marcas naturalmente perdem o interesse do consumidor. Isso é seguido por uma queda no volume de vendas e de participação no mercado. O diretor de marketing sente a necessidade de ressuscitar a marca problemática. Ele ou ela frequentemente decide que apenas uma análise de agência resolverá o problema. Vejo inúmeros relatórios de pitches otimistas que basicamente afirmam que determinada marca vai crescer, ganhar participação, ser um sucesso estrondoso novamente, mas sem muita indicação sobre como e porquê. O objetivo é claramente expresso, porém, é raro haver provas concretas de que a recuperação daquela marca é algo provável. Raramente haverá novos insights comportamentais. Seja qual for a série de problemas que tenha contribuído para o declínio da marca, ela provavelmente não estará devidamente elaborada no relatório. Portanto, o pitch é anunciado e é claro que as agências respondem entusiasticamente, apesar de o relatório não ser muito convincente. Por quê? Porque esse é um mercado incrivelmente competitivo e ganhar novas contas é realmente importante. As armadilhas de decisão nesse cenário, para o cliente, chamo isso de otimismo indevido, apostando em um resultado favorável. Para as agências, cegueira no enquadramento, propondo-se a resolver o problema errado ou ignorar o lado negativo. Estão tão ocupadas sonhando com a chance de ganhar a conta que não pensam muito sobre a pequena chance de a marca atingir seu objetivo. Quais são as chances de um pitch como esse levar a um resultado brilhante no mercado? Não são altas. Na minha opinião, as probabilidades seriam mais favoráveis se as agências participando do pitch fossem requisitadas a contribuir para a resolução do problema a partir do briefing, em vez de serem limitadas a encontrar respostas criativas para as perguntas erradas. Estar muito ocupado. Ocupado é o oposto de ocioso ou o oposto de eficaz? Quando uma decisão não corre bem, as pessoas dão uma variedade de desculpas. Elas falam sobre ação competitiva ou eventos externos, desastres, contratempos ou pura má sorte. Além de sugerir levemente que talvez algumas dessas eventualidades pudessem ter sido previstas, não há muito que se possa dizer para alguém que está convencido de que não teve culpa. Outras desculpas tendem a relacionar-se com o próprio processo de tomada de decisão. Não tínhamos informações suficientes para dar seguimento. Tínhamos informação demais. Foi muito confuso. Determinadas pessoas não puderam participar da reunião principal. Ele e ela veio para a reunião do dia 26 de julho e determinou que seria assim. O chefe disse que não haveria problema, mas talvez... Contratamos aqueles consultores e achamos que tínhamos de dar ouvidos a eles, mas... Talvez não tenhamos explorado opções suficientes. Analisamos opções demais. Foi difícil manter o foco. Estávamos tão entusiasmados com o lado positivo dessa opção que provavelmente subestimamos o potencial de catástrofe. Estávamos tão preocupados com as desvantagens que provavelmente fomos negativos demais.
No entanto, a desculpa mais comum de todas é, e há algumas variantes familiares: eu estava muito ocupado, ele estava muito ocupado, ela estava muito ocupada, estavam todos muito ocupados, estávamos todos muito ocupados. É uma coisa engraçada essa ocupação toda. Ocupado é uma palavra que usamos por várias razões. Por orgulho, eu sou tão ocupado, sou indispensável. Como desculpa para não fazer qualquer coisa. Como um ataque a alguém que acreditamos não ser tão ocupado como nós. Estou cada vez mais convencido de que estar ocupado, embora, sem dúvida, lhe dê mais status do que estar ocioso, não substitui a eficiência ou a eficácia. Em nenhum outro lugar isso é mais verdadeiro do que no mundo da tomada de decisão. As decisões devidamente ponderadas são, por natureza, importantes. Todas as etapas-chave do processo merecem o máximo de consideração e concentração. É difícil entender como um membro de uma equipe de tomada de decisão pode estar ocupado demais para dar sua atenção integral a cada um dos importantes passos desse processo. Se alguém estava muito ocupado, isso não é desculpa, é uma admissão de culpa. É também uma armadilha de decisão. Fique atento à decisão antecipada. Já comentamos sobre decisão antecipada. Não é uma armadilha de decisão clássica, mas é igualmente negativa. Quanto mais profundamente eu estudo a ciência da tomada de decisão, mais certo estou de que decisões antecipadas são insidiosas e capazes de dar má fama ao processo de tomada de decisão e de tornar as pessoas cínicas. Essa é uma maneira educada de descrever uma restrição a certas opções. Em um processo de tomada de decisão, é a determinação aberta ou encoberta, muitas vezes encoberta, de um dos líderes de levar a decisão por um caminho e não por outro. Estou falando das fases iniciais, antes de qualquer tentativa de equilibrar aspectos positivos e negativos. Para ser considerada uma decisão antecipada, tem de ser tomada antes da análise de riscos e recompensas. Esse é um raciocínio muito simples, mas tão importante quanto o conceito de limitadores. Um limitador é um fator que restringe ou exclui as opções de um tomador de decisões. Quando a decisão envolve uma compra, por exemplo, a falta de fundos pode ser um limitador significativo. O tempo, no sentido de não ter tempo ou disponibilidade, é outro fator que restringe as opções no início. A decisão antecipada não é, por definição, uma decisão equilibrada. Veja 3 exemplos. A autoridade política. O governo do momento decide sobre uma política, e ela é transmitida por um ministro ou primeiro-ministro em um discurso em algum lugar, ou tipicamente em uma entrevista em um jornal de domingo. É publicado um livro verde. Seguem-se as consultas e as sondagens, mas essas irão, no máximo, alterar os pormenores. A decisão política já está tomada. Segue-se um livro branco e o processo legislativo. Não há ponderação das vantagens e desvantagens de uma série de opções. Não há outras opções na mesa. É uma decisão antecipada. Escolher uma equipe esportiva. A seleção no esporte envolve análise multivariada. Uma equipe de cricket só pode ter um número finito de batedores ou lançadores, e um goleiro é normalmente suficiente. Para os times de rugby ou futebol americano, é necessário equilibrar a distribuição entre a retaguarda, o meio de campo e a linha ofensiva. Uma decisão equivocada tomada por um presidente de um determinado time de incluir ou excluir da equipe um adolescente problemático ou um jogador particularmente versátil pode reduzir significativamente o espaço de manobra e enfraquecer a seleção final. É uma decisão antecipada. Escolher uma agência, entrando em território familiar para o autor que vos fala. Se um diretor de marketing insiste em incluir na lista final de candidatos uma agência que não tem chances realistas de ganhar, o pitch em si perde o sentido, e o lugar que poderia ser ocupado por um concorrente dinâmico é desperdiçado.
Há também pitches em que boas agências são dispensadas por conta da presença de alguma agência considerada referência na lista de concorrentes. Qualquer pessoa tem o direito de trazer uma visão pré-concebida a um processo, mas é essencial que o preconceito seja declarado abertamente, de forma que a decisão antecipada não seja vinculativa aos outros. Bom senso. Se há uma verdade universal na tomada de decisão, é que bom senso nunca é demais. Outra forma de analisar uma decisão antecipada. Joseph Hallinan, em seu livro Errornomics, 2009, traz uma citação maravilhosa de Frank Bascomb, o herói do romance de Richard Ford, O Sal da Terra, e dos outros 2 livros da trilogia. O momento exato em que qualquer decisão parece estar sendo tomada é normalmente muito depois da verdadeira decisão ter sido tomada. É como a luz que vemos emitida pelas estrelas que já morreram. Isso significa que geralmente nos decidimos sobre coisas importantes cedo demais e geralmente com pouca informação. Mas depois nos convencemos de que não fizemos isso porque A. Sabemos que é estúpido e ninguém quer ser acusado de ser estúpido. B. Ignoramos as nossas necessidades vitais e não gostamos de pensar nelas. C. O ato de decidir acreditando que não decidimos faz com que criemos um segredo escondido de nós mesmos, o que é delicioso demais. Em outras palavras, enganar a nós mesmos é o que nos faz feliz. Tradução livre. Suspeito que a analogia de Bascomb com as estrelas possa ser levada além. Quando tentamos investigar o processo que produziu uma decisão que não foi bem-sucedida, a nossa visão do momento e do lugar em que a decisão realmente ocorreu é, muitas vezes, obscurecida por uma nuvem pesada. A crise financeira foi causada por armadilhas de decisão? Sou o primeiro a dizer que muitas decisões desastrosas decorrem de um processo deficiente, de uma inteligência inadequada e de decisores pouco talentosos. Mas como avaliamos a tomada de decisão de alto nível que parece ter conduzido diretamente à nova crise financeira? Os mercados de ações estão caindo drasticamente em todo o mundo à medida que as dúvidas se multiplicam sobre a Itália e a Espanha, e talvez sobre outros membros da zona do euro. Como podem os líderes de tantos países estar tão errados? O que aconteceu no Fundo Monetário Internacional, FMI, e no Banco Central Europeu? Acredito que estamos olhando para o dividendo desastroso de 5 armadilhas de decisão distintas, mas bem conhecidas. Cegueira no enquadramento. Resolver o problema errado. Será que os líderes estavam se concentrando no resgate grego sem perceber que havia outras catástrofes potenciais esperando para acontecer? Viés histórico. A história tende a se repetir. Teriam eles acreditado erroneamente que as medidas que funcionaram antes funcionariam novamente? Sobrecarga de informações. A crença de que mais dados é sempre melhor e de que vale a pena adiar uma decisão até que você tenha ainda mais informações. Nunca saberemos, mas será possível que os exércitos de funcionários públicos e executivos dos bancos tenham fornecido dados demais? As pessoas ocupadas sabem que há um limite de fatos e números que podem ser fisiologicamente levados em conta. Fracasso em grupo. A recusa em aceitar que um Dream Team de especialistas pode estar espetacularmente enganado. Escritores da ciência da decisão sempre usam o fiasco da Baía dos Porcos como exemplo célebre da categoria. Talvez a Conferência Europeia de junho de 2011 acabe se revelando igualmente equivocada. Força nos números. A ilusão de que comunidades políticas e econômicas maiores são mais seguras. Que nível de proteção a União Europeia, UE e a legislação descentralizada oferecem atualmente a um reino insular de 60 milhões de almas que é impotente em se desviar das decisões tomadas em Bruxelas em nome da Letônia, Malta, Eslovênia e 24 outras antigas nações independentes? Se a minha análise está certa ou não,
Pouco importa. Especialistas muito mais renomados do que eu alegremente anunciavam que uma crise tinha sido evitada e que a vida continuaria como esperado. No entanto, em 4 curtos dias, o FTSE caiu 125 bilhões de libras e instituições e investidores individuais fugiram de seus acordos. Nossa moeda está perdendo terreno porque as taxas de juros são muito baixas para atrair a entrada de fundos. Investidores e poupadores estão em pânico. Esse pesadelo se propaga em todos os mercados de capitais. Os fundos de hedge e os detentores de ouro estão fazendo a limpa. As pessoas comuns estão assustadas. Os desempregados e marginalizados estão com problemas desesperadores. Os grandes tomadores de decisão se enganaram outra vez. Se essa análise estiver basicamente correta, eles se mostraram inaptos. Quando é que todos aprenderão que tomar decisões acertadas é a maior das habilidades? Artigo do blog. Não acredite na sua própria publicidade. Hoje de manhã, tive uma experiência que me fez pensar. Fui convidado para um workshop de demonstração de habilidades de liderança, desenvolvido e realizado por uma empresa inteligente chamada Profitability, que se especializou em simulações de negócios. Sou fã da empresa desde que fui a um de seus cursos para o Guinness, no Quênia, no final dos anos 1990. A simulação de hoje, e foi efetivamente uma simulação de uma simulação, é chamada de liderança magnética. É extremamente sofisticada e um trabalho árduo, porque ninguém dorme em um evento da Profitability. Sou um grande adepto da ideia de que a gente aprende as coisas ao fazê-las. Fazia algum tempo que eu queria entender como as habilidades de tomada de decisão poderiam ser melhoradas em uma simulação. Por que estou lhe contando tudo isso? Porque eu fiquei realmente envergonhado pela minha atuação inepta. Só 2 dos integrantes de nossa equipe não entendiam como o jogo funcionava. Eu era um deles. O outro colega que não havia entendido era um jogador de pôquer infinitamente superior. Ele fez algumas boas perguntas e manteve uma expressão inescrutável para tentar acompanhar, e acabou tornando-se um contribuinte prático para a situação. Eu fui reduzido ao status de observador, até mesmo pela percepção de que, se eu persistisse em querer que tudo fosse explicado, eu atrasaria toda a equipe e comprometeria suas chances de ganhar. Então, eu admiti o fracasso, tendo ficado muito impressionado com a rapidez com que o resto da minha equipe absorveu as questões e como eles trabalharam bem em equipe. A lição que ficou? Aprenda a ser humilde. Foi preciso apenas uma sessão em um curso aberto para me reduzir a um desastre disfuncional. O dia estava lindo, o local era esplêndido e os meus colegas encarregados foram encantadores. Mas eu era tão útil quanto um picolé em um churrasco. Não pude contribuir para a tomada de decisão em grupo porque não entendi o suficiente sobre a tarefa. Mesmo todos aqueles anos tomando notas, uma compreensão decente sobre tomada de decisão e a dádiva da palavra não serviram de nada. Nunca acredite que pode aceitar qualquer desafio na sua caminhada. Somos tão bons hoje quanto éramos ontem, ou não. Todos temos de aprender essa lição. Por melhor que seja a nossa publicidade, ela pouco significa se perdermos. Estou determinado a me recuperar da próxima vez que tiver que entender uma situação difícil em muito pouco tempo e em uma situação de pressão. O que torna uma decisão ruim? Uma lista de verificação à qual você pode adicionar outros itens. É tudo uma questão de resultados? A maioria dos livros sobre tomada de decisão está cheia de histórias sobre decisões que não funcionaram. Batalhas, guerras e vidas perdidas. Pacientes morrendo. Erros de juízes e árbitros. Erros em processos seletivos. Aquisições que falharam. Erros judiciários. Os autores costumam escrever sobre assuntos mais próximos do conhecimento deles. Investimento em ações que perderam valor. Venda da casa quando o mercado está em baixa ou compra de uma casa quando o mercado está em alta.
E, claro, decisões cujo risco era muito alto. Dirigir depois de beber, dirigir em estradas perigosas, apostar em jogos usando o dinheiro destinado às contas domésticas, sair mais cedo de uma partida que parece perdida, terminar a noite na cama errada. Temos de compreender se essas decisões ruins foram um caso de mau julgamento ou má sorte. Sempre sabemos a diferença? Devemos ser igualmente críticos se uma decisão mal tomada correr bem no fim das contas? Discernimento ruim. O fracasso deveu-se a processo deficiente, incluindo a não gestão de decisões ao longo da jornada. Má definição de objetivos ou motivação. Problemas não resolvidos. Erros nos dados e ou nas análises. Má avaliação comparativa. Partimos do princípio de que essa situação era exatamente como outra com a qual lidamos bem no passado, mas o paralelo estava errado. Critérios errados. Opções erradas. Avaliação de risco deficiente. Fraca antecipação de fatores externos ou da reação da concorrência. Má execução ou gestão da jornada. Ou mais fundamentalmente, deveu-se a um estado em que não havia clareza de julgamento para tomar uma boa decisão. Zangado, estressado, desesperado, por causa de, por exemplo, fome, sede, frio, calor, dor, mentalmente perturbado, seja permanente, clínica ou temporariamente. Coagido, ameaças, espancamento, tortura. Alcoolizado, sob efeito de drogas. Entusiasmo. Ver o livro de Dan Ariely, Previsivelmente Racional, para algumas experiências interessantes. Má sorte? O processo foi correto? Por que o resultado foi decepcionante? Reação ou iniciativa competitiva ou inimiga? O tempo, clima, força maior. Mais perguntas a fazer após uma decisão falha. 1. Os tomadores de decisão tinham informações ou evidências suficientes? Ou não tinham a informação correta? Ou tinham informações demais para analisar? 2. Eles tiveram tempo o suficiente para tomar a decisão? Ou tiveram tempo demais? 3. As pessoas certas estavam envolvidas? E os membros da equipe desempenharam as funções mais apropriadas aos seus talentos? 4. Quanto tempo e esforço foram dedicados à análise dos perfis, personalidade e pensamento dos decisores? 5. Como foi a tomada de decisão? 6. Era uma situação secreta em que os verdadeiros critérios e motivos podem ter sido ocultados? 7. A decisão foi influenciada pela hierarquia? 8. O fim justificou os meios? 9. Ou estavam todos mais preocupados com os objetivos e a motivação? 10. Foi dada ênfase à geração de ideias na criação de opções e na gestão do processo? E como essas ideias foram validadas?